Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Morato vira negociador e conversas por acerto de meia do Red Bull Bragantino no Vasco são expostas. Comentário no Instagram põe lenha na fogueira. O atacante Morato, apresentado no Vasco aí nesta última segunda-feira, dia 29, poderia ajudar aí numa eventual negociação. Depois de algumas idas e vindas nos bastidores, o atacante Morato foi apresentado aí oficialmente pelo Vasco como o quinto reforço para a sequência da temporada. De acordo aí com o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, o jogador de 28 anos tinha outras oportunidades no mercado, mas optou aí pelo Cruz Maltino. Na última sexta-feira, o gigante apresentou também o ponta Léo Jabá. Antes dele chegaram Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel. Abre aspas, eu já vinha conversando com o Pássaro, não foram poucas especulações, era uma questão de eu fazer o tratamento em São Paulo. Não tinha lógica chegar com um problema e encontrar no DM logo de chegada. Isso foi bem esclarecido, estou aqui, estou bem. Preciso de alguns dias treinando com a galera para conhecer o elenco mais a fundo e estrear em breve. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, não tem muito o que dizer não, pontuou Morato em sua apresentação. Morato também poderia ajudar aí numa eventual negociação com um de seus companheiros de Bragantino, Tony Anderson. O empresário do meio-campista foi contatado pelo Atenção Vascaínos algumas semanas atrás e negou que tenha recebido qualquer consulta do Gigante da Colina, que ainda busca aí um meia no mercado de transferências. O canal voltou a apurar a situação do jogador e noticiou que já houve uma conversa com o mais novo atacante do Vasco. Tony Anderson teria aí uma grande relação de amizade com Morato, e uma das fontes aí ligadas a Bragança ressaltou que o Vasco mexe com a cabeça dos jogadores. O meio-campista já passou por alguns clubes de peso no futebol brasileiro. O jogador foi revelado aí no Cruzeiro e é autor do gol mais rápido da Arena do Grêmio. Os rumores aumentaram ainda mais depois de um comentário deixado aí pelo jogador no post do novo camisa 10 da Colina, escrevendo Vasco. Estatísticas de Tony Anderson em Bragança Paulista. O jogador tem um contrato até o fim de 2024 com o Red Bull Bragantino e ele está avaliado aí em 1,6 milhões de euros. Marcelo Cabo interfere e veta a contratação aí de volante do Corinthians. O Vasco mira outro nome no mercado. O treinador não se animou com a possibilidade e descartou aí a contratação do jogador, que deve atuar com a camisa do Juventude em 2021. A diretoria do Vasco segue atenta nos bastidores para qualificar o seu elenco, visando a sequência da temporada de 2021. Após dispensar uma série de nomes que não integravam o planejamento e negociar outros como Fernando Miguel e Iago Pikachu, o Gigante da Colina continua se movimentando, avaliando algumas alternativas no mercado. O técnico Marcelo Cabo vem tendo participação aí ativa nas tratativas envolvendo o clube e inclusive interferiu aí para descartar uma contratação. De acordo aí com a Gazeta Esportiva, após determinação do comandante, o Vasco desistiu do volante Matheus Jesus, que tem os seus direitos econômicos aí ligados ao Corinthians. De volta ao clube paulista aí após o empréstimo ao Red Bull Bragantino, o volante aí já vinha sendo tratado em São Januário como uma contratação de risco. Consultado, Marcelo Cabo abriu mão de contar com Matheus Jesus e preferiu utilizar a verba para reforços para buscar um acerto aí com outro nome. Atualmente, com 23 anos, Matheus Jesus aí foi contratado pelo Corinthians em 2019 por cerca de 7 milhões, mas nunca conseguiu aí corresponder à expectativa. No acordo de empréstimo com o Red Bull Bragantino, o clube de Bragança Paulista deveria exercer a compra caso o volante atuasse em 30 ou mais jogos, o que não aconteceu. Ao todo, foram 22 partidas e 3 gols marcados aí na temporada. O Corinthians, do bom relacionamento com o Vasco, chegou a interromper as negociações com os empresários de Matheus Jesus e o Juventude. No entanto,
Diante aí da recusa de Marcelo Cabo, a expectativa é de que o volante acerte com os gaúchos para a disputa aí da Série A. O contrato com o Corinthians tem duração aí até 2023. Mas já comenta aqui abaixo se você acha que o técnico Marcelo Cabo fez certo em inventar a contratação aí de Matheus Jesus. Deixa aqui nos comentários a sua opinião aí, se você concorda ou não com essa atitude tomada pelo treinador vascaíno. Sem renovação, atacante uruguaio Gonzalo Carneiro deixa o São Paulo após o seu fim de contrato. O atacante uruguaio tinha um contrato válido com o São Paulo até esta quarta-feira, dia 31. O nome do atleta interessa à comissão técnica vascaína e também à diretoria para o restante da temporada. O jogador foi destaque no Defensor do Uruguai, porém não conseguiu ter o mesmo desempenho no São Paulo. O interesse de Gonzalo Carneiro se dá por um motivo: o Vasco quer um centroavante que seja o oposto de Germancano, um que seja brigador e também que tenha um bom jogo aéreo. Na Série B, esse tipo de jogador vem sendo sucesso nos últimos anos. Apesar do seu vínculo ser encerrado somente hoje, o atacante já não treinava com o elenco desde o início deste mês. O uruguaio chegou ao São Paulo no início de 2018 como uma promessa, mas acabou decepcionando a torcida. Sem conseguir se firmar na titularidade, Carneiro esteve presente em somente 15 jogos em sua primeira temporada pelo time, marcando aí apenas um gol. Na última temporada, o uruguaio em 10 partidas disputadas, somente 2 delas foram como titular sob o comando interino aí de Marcos Visoli após a demissão de Fernando Diniz. Mas você, torcedor, já deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião a respeito aí do atacante uruguaio Gonzalo Carneiro. Deixa aqui a sua opinião se você acha que o Vasco deveria fazer uma investida pelo atacante uruguaio. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.